Salve o nome do Cordeiro, do Pai do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, abre o Santo Livro, por gentileza. Em Cantares de Salomão, capítulo de número 8, versículo de número 7. Cantares fica logo depois de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Se você estiver em Isaías, volta, que é antes um pouquinho de Isaías. Obrigado, amado. Eu devo iniciar uma sessão de séries de mensagens sobre família, sobre casamento, sobre marido, sobre esposa, e hoje é a primeira mensagem. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra de Deus. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que o casamento, ele não é uma fórmula de bolo. E muitas das vezes até a fórmula de bolo, às vezes a pessoa pode errar a medida. E assim errar o produto final. Mas há princípios estabelecidos na palavra de Deus, que ao serem seguidos, faz com que um casamento possa ser bem sucedido. Faz com que o princípio estabelecido por Deus do casamento de fato se cumpra. E o casamento estabelecido por Deus, ele foi criado para ser para sempre, amado. Para sempre. Como diz as Escrituras, de uma maneira poética, até que a morte de fato venha causar essa separação. Agora, por que há a separação, ou na nossa linguagem, o divórcio? É a vontade de Deus? Nunca foi. Mas a palavra revela que é pela dureza de nossos corações. Então, quando há de fato uma ruptura, uma separação, é porque o coração da parte de um está endurecido. Endurecido para quê? Para os princípios estabelecidos por Deus, no qual ele não está andando. Ele não está praticando. Porque se Deus diz, amados irmãos, que o casamento é para sempre, é porque é possível. Porque se não fosse possível, eu não estaria aqui. Porque o que é impossível é para Ele. O que é possível cabe a nós. Desde que nós venhamos a andar no centro da vontade de Deus. Então é possível sim ter um casamento duradouro, ter um casamento saudável, ter um casamento que promova a alegria, felicidade, completude, mas isso não significa que não haverá intempéries, adversidade, dificuldades, dores. Eu estava vendo essa semana um filme, eu não sei se vocês já viram, mas eu gosto muito daquele ator, Denzel Washington. Quem gosta? Quem já ouviu falar ou conhece esse ator? Eu gosto muito desse ator, Denzel Washington. E tem um filme dele chamado Há um Limite Entre Nós. A Eduardo estava até lá, né, Eduardo? A Eduardo me mostrou um trecho, eu fui e coloquei o filme para nós ali assistirmos. E ali fala, amados irmãos, de um casamento que tem uma cumplicidade, uma unidade, uma parceria muito grande. Mas que por algum motivo, uma circunstância da vida, ele começa a ter ali os seus vendavais, como nós aqui adoramos. A ponto desse homem ele ter um filho fora do casamento, e na hora que sua esposa, ou melhor, a amante dele vai gerar esse bebê, essa criança,
ela morre no parto, e aí ele se vê sem a amante, estava sem a esposa, porque ele teve que explicitar isso, porque nada fica encoberto por muito tempo, mano. Principalmente uma gestação. Então ele teve que falar. E aí ele se vê desamparado, ele vai até a sua ex-esposa e diz que a criança não tem nada a ver e que ele auxiliasse ele para criar aquela menina ali. E aquela mulher, ela pega aquele fruto de traição e ela cria aquela menina como se fosse uma filha dela, gerado dela. E depois ela consegue contornar toda essa dificuldade e ela prossegue no seu casamento. Prossegue no casamento. É um drama, assim, absurdo, né? É um drama absurdo. Tem um diálogo ali muito tenso entre ele e o filho dele, o filho caçula. É um filme extraordinário. Mas o que eu quero dizer com isso é que, por mais que adversidades venham a acontecer, e vai acontecer, se você de repente está casado há 1 ano, 2, 3, 10, e não aconteceu, louvado seja Deus por isso. Mas eu acho difícil, talvez, alguém que já está casado aí 5 anos, 7 anos e 10 anos, que talvez nunca teve ali uma adversidade. Eu estou 19 anos casado no matrimônio, mas convivo com a minha esposa há 22 anos. E a gente já teve muito pega para capar, por assim dizer. Muito pega para capar. Alguns muito difícil. E pela sabedoria e submissão, nós conseguimos contornar a adversidade e prosseguir. Fazendo esse esboço, eu fui pesquisar qual era o casamento mais longo já registrado na face da terra. E curiosamente, esse casamento são de brasileiros. Curiosamente, é de brasileiro. Eu até pensei, antes de pesquisar, eu falei, deve ser um chinês, né? O chinês geralmente vive muito, os japoneses vivem muito. Eu falei, de repente possa ser um japonês, um chinês, um filipino, enfim, eu pensando em alguém que fosse um asiático. Mas curiosamente é um brasileiro. É um casal brasileiro. E o nome deles é Manuel Angelim Dino e Maria de Souza Dino, um casal cearense. Eles estão casados desde 20 de novembro de 1940. Ou seja, meses um pouquinho depois do início da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1º de setembro de 1939. Só para você ter noção, tá? Eles estão há mais de 84 anos juntos, amados. Isso é um desafio, ó. Isso é um desafio. Esse casal, ele se conheceu, quando eles se conheceram, o seu Manuel, ele tinha 17 anos e a Maria tinha 13 anos de idade. 13 anos. Enquanto eles trabalhavam na agricultura familiar, e o relacionamento começou, e após os primeiros contatos, eles já de cara ingressaram no casamento. E estão vivos e juntos até hoje. E louvado seja Deus pela união deles. Agora, sendo para sempre, porque Deus assim o estabeleceu, sabemos que será difícil, amado, e é difícil. A própria Escritura diz que o casamento é difícil. 1 Coríntios 7, 28, a parte G do verso, diz assim: contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso, disse o apóstolo Paulo. Ele diz: quem de fato quiser casar, ok, é lícito, é um propósito divino para povoar a terra,
para de fato ali estabelecer princípios divinos, mas saiba, vocês enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida. Aí Paulo fala, ó, eu gostaria de poupá-los disso. Mas você quer, então saiba. Então eu digo que hoje, próximo de completar 40 anos, amado, se eu soubesse acerca do casamento, acerca do matrimônio, acerca de um relacionamento entre um homem e uma mulher, o conhecimento que eu tenho hoje, muitas coisas que aconteceram na minha vida, minha esposa, seriam evitadas. Pela maturidade, pela sabedoria, muitas coisas. E no ímpeto da juventude, geralmente a gente acha que sabe tudo, mas não sabe de nada. A gente está a descobrir. E descobrir, junto com uma outra pessoa, isso envolve um jogo de cintura muito grande. Então é necessário, amados irmãos, termos princípios estabelecidos e obedecidos para que possamos ter um casamento duradouro. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns princípios que são necessários, fundamentais, amados, eu diria, para termos um casamento duradouro, consistente, saudável. E isso não nos isenta da adversidade, causada por nós ou apesar de nós. E o primeiro princípio que eu queria compartilhar com os irmãos é o temor a Deus. Porque, primeiro, se um casal entra no casamento, se une e entra no matrimônio, primeiro, sabendo o que é o matrimônio de fato, não na sua completude, ok? Mas entendendo o que é de fato o matrimônio e quem o criou e a quem eu devo me submeter, que é Deus, o Criador, o Fundador, já tem aí um bom caminho andado. Então, o temor de Deus é fundamental para ter um casamento duradouro. Porque se o marido, se o homem, se a mulher, ele entra no casamento sem o temor de Deus, ele vive sem freio, ele vive sem limite. Ele entende que ele não tem a quem prestar contas. E a Bíblia diz que eu, ou homem, ou qualquer homem aqui casado, terá que prestar contas da sua esposa a Deus. Efésios diz que eu vou ter que apresentar a Deus ela santa, imaculada, sem ruga diante dele. Uma mulher perfeita, bela, magnífica. E Deus vai olhar, e aí? O presente que eu te dei, você tratou bem? Se não, você vai prestar contas comigo. Então o temor de Deus é fundamental. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É temer a Deus. Então todo homem que está ingresso no casamento, ele deve temer a Deus. E se assim ele fez um voto, ele deve cumprir. Até porque ninguém botou uma arma na sua cabeça para casar. Ou fizeram isso? Acredito que não, né? Ninguém me obrigou a casar, mano. Ninguém obrigou a Luana a ficar comigo. Ela aceitou. Eu quis. Nós se unimos. E assim foi. Eu devo obedecer a Deus. A mulher deve obedecer a Deus. Temer a Deus. Provérbios 31:30, que é o texto da mulher virtuosa, diz: a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Então, de repente você se casou, igual aqui o seu Manuel e a Dona Maria. 13 anos ela, um pitelzinho, mano. Ele um galego de 17 anos, trabalhando na roça, todo durinho, todo musculosinho, queimado do sol, da roça, mas todo pimposo, ela toda mimosa, aquela cearense bonita, cabelo bonito, uma mulher prendada, cheia de predicado. Ele olhou, rapaz, que galeguinha, ela tá bonita, ela tá formosa, tá legal, o cabelinho tá bonito, as bochechas coradas, as perninhas torneadas, mas daqui a pouco bate 50 anos, meu amigo. Se assim ficar junto. 60. 70. Aí a gravidade começa a abalar geral. Aí não tem pra onde correr. Então,
A beleza é uma ilusão. A formosura, ela tem prazo de validade, ela vai passar. Mas agora a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Honrada. Porque nós devemos honrar a Deus, temer a Deus, pelo menos por Ele, por causa dele. Então a submissão no casamento, primeiro, ela deve ser mútua, porque as escrituras dizem que só andarão dois juntos se estiverem de acordo. Tem que ter um acordo. Não tem um acordo para unir? Tem que ter um acordo para caminhar. Porque senão você vai seguir uma direção, ela outra, não vai dar certo. Você vai escolher uma coisa, ela outra, não vai dar certo, vai ter muita confusão, muito litígio. Vai ter muita confusão. Então é necessário ter uma submissão mútua aos princípios estabelecidos. Pessoas que são muito adversas em seus prazeres, seus gostos, isso pode causar muita dificuldade. É por isso que a Bíblia até afirma para nós não entrarmos num jugo desigual. Porque se você de repente entrar, meu amigo, vai te causar problema. Ah não, ele vai mudar. Ah não, ela vai mudar. Que garantia você tem disso? Onde que está estabelecido essa garantia? De repente não vai. E aí? Então, se algo que tem nele possa te causar muito incômodo, algo que tem nela possa te causar muito incômodo, isso pode causar uma dificuldade muito grande no casamento. Então é necessário ter uma submissão mútua e discernir o matrimônio como algo que deve ser honrado, reverenciado a Deus. Por quê? Porque nós vamos prestar contas a Ele. Hebreus 3:4 diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os adúlteros. O que Deus está a dizer? Ei, honre o seu matrimônio. Há muitas pessoas que foram testemunhas. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, acho que foi o aniversário da sua mãe, né? Sobre o nosso casamento. O casamento da minha esposa e eu, parecia um baile, uma coisa absurda de onda. Se fosse hoje eu não faria daquela maneira. Talvez eu nem casaria com festa, essas coisas, eu viajaria com ela. Olha a coisa absurda de onda que aconteceu. Casamos, né? Muito tempo atrás, né? Agora esse casamento todo moderno, cheio de coisa. Então, um pouquinho mais antigo, 20 anos atrás. Fizemos o casamento e tal. Aí, o convite pequenininho, né? Que geralmente vem no casamento. Antigamente era assim, um convite grande, depois tinha dentro ali os convitezinhos pequenos, para cada família. As pessoas tiraram o xerox desse convite. Gente, quando minha esposa, a gente entrou, nosso casamento foi aqui numa agência. Quando a gente entrou numa agência, eu falei, é o baile? É o pacote? Gente, que detalhada toda é essa? Família Naná, todo mundo. Quem conhece a família Naná aqui? Eu falei, gente, família Naná, tudo lá. Lagoiada toda lá. Eu falei, meu Deus, eu não convidei essa gente, o que essa gente está fazendo aqui? Eles tiraram o xerox do convite e foram, mano. E acabando bebida, acabando salgado, minha esposa, meu sogro, tudo ficando doido, minha outra gente. Uma loucura. Que loucura. Irmãos, devemos ser submissos. Submissos aos princípios que Deus estabeleceu para vivermos um casamento duradouro, firme e saudável. Porque Deus disse que o que Ele uniu não separe o homem. E quando Ele diz isso em Mateus 19, aí eles falam, por que então que Moisés deu a carta de divórcio? Aí Deus fala, por quê? Por causa do coração duro de vocês. Que por qualquer coisa quer separar. Qualquer motivo quer sair. Qualquer coisa quer abrir mão. Por causa do coração. Qualquer coisa, de repente, você atenta contra a vida da sua parceira. Então, se for por causa disso, é melhor sair. Separa. Se é por causa disso, separa. Agora, caso não, siga firme no seu propósito, na sua missão, a qual foi submetida. A Bíblia está repleta de textos, dizendo acerca do matrimônio. Por exemplo, Provérbios 5,18 diz, bendita seja tua fonte aqui é a esposa,
Alegre-te sobremaneira com a tua esposa e ser feliz com a moça com que casaste. Seja feliz com ela. Cuide dela. Alegre-se com ela. Por que ele diz isso? Porque tem homem, muitas vezes, que tem mais felicidade em estar na rua do que em casa. Tem mais alegria em estar no campo de futebol com os colegas do que com a esposa. Tem mais alegria em sair com os amigos do que com a esposa. Ele diz, não. Você pode até se alegrar com essa rapaziada. Você pode até ter momentos de alegria com seus amigos. Mas a plenitude da sua alegria, do seu prazer, da sua felicidade, de sobremaneira, como está aqui, tem que ser com a sua esposa. Ser feliz com a moça com quem casaste. Com ela. Opa! Então, se há elementos que você sabe que vai fazer com que ela fique feliz, assim faça, mano. E se ela não está feliz, tem algum problema. Se tem problema, tem que ser resolvido. Tem que ser tratado. O nosso problema, muitas vezes, é deixar acumular esses problemas. Isso vai se tornando uma grande bola de neve. E ela vai ganhando força, volume, peso. E isso pode causar muito dano. Então, esses princípios devem ser observados com muita cautela, com muita precisão. E se ingressamos no matrimônio, um pilar dele que deve ser ali seguido é a fidelidade. Essa palavra grande, por causa da densidade que ela promove. Fidelidade. Irmãos, olha 84 anos, mais de 84 anos, André, com a mesma esposa. Pensa. Irmão, estar junto com a mesma pessoa durante esse tempo todo, irmão, é um desafio. É um desafio. Por exemplo, mulheres quando estão, algumas, não todas, estão no seu período, o humor dela fica muito alterado. Mas muda mesmo, de verdade, eu sei o que estou dizendo. Eu tenho faculdade disso daí. Tenho doutorado nesse negócio. Mas muda tanto que você fala assim, eu não vou falar nada, porque se eu falar, ela me dá um tiro. Qualquer coisa. Eu falei, meu Deus, por que essa mulher tá brava assim, gente? Gritando com as crianças, gritando com as paredes, gritando com a boca, rapaz, qualquer coisa. Porque aí você tem que ser cauteloso, medir as palavras, vai ali nas lojas americanas, traz uma barrinha de chocolate, tá? Aqui meu amor, trouxe aqui para adoçar a tua vida. Entendeu? Se possível, aquela barra de chocolate de 150 gramas, a grossinha, tijolinho, então traz. Agora porque ela tá brava, irmão. Ela tá irada com ela mesma, aquela situação desconfortável. E ela tá em fúria. Ela pega um camarada todo relaxado, todo descompromissado, que não tá nem aí para ela. Ela só quer ser cuidada naquele momento ali. Então o cara tem que ser meticuloso, saber. A mulher fica muito sensível. Umas fica muito sensível demais, chora demais. E tem que estar atento a isso aí, esses detalhes. Que depois passa. Mas depois que passa também, a mulher fica igual um furacão. Os hormônios dela estão em ponto de bala, irmão. Aí o cara tem que aproveitar esse momento. Tem que aproveitar. Porque o útero ele fica limpinho. Aí é festa, né? Então tem que saber. Tem que conhecer. Por isso, a fidelidade é um ponto fundamental para isso. Por exemplo, olha só. O texto que muitos pastores pregam sobre dízimo e oferta, fala, devorador vai te pegar. Porque você é infiel. Sabe onde começa a infidelidade? No casamento. Deus fica indignado que os sacerdotes israelitas, eles estavam sendo infiéis às suas famílias, infiéis às suas esposas, e estavam querendo manifestar uma fidelidade aparente a Deus. Deus está falando, vocês querem mostrar uma aparente fidelidade a mim, onde nem com a família de vocês são. Nem com a esposa de vocês são. Vocês querem fazer sacrifício,
vocês querem de fato oferecer a mim, vocês querem cantar salmos, mas vocês não amam a esposa de vocês de fato. Vocês não cuidam, vocês são infiéis. Quer ver? Malaquias 2:15, a parte F, o texto é muito grande, mas só esse texto aqui, depois você lê. Malaquias 1, 2 e 3, depois você lê. Aí ele diz assim: portanto, cuida atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria e não sejais infiéis. Ou seja, Deus está falando, o matrimônio deve ser fidedigno. Por quê? Porque o relacionamento comigo também deve ser. E como você diz que tem um relacionamento fiel a mim, que você não vê, e você não é fiel a alguém que você vê, que dorme contigo, que cuida de você, que é uma excelente esposa, que gerou seus filhos, que ficou meses com uma vida dentro da vida dela, e teve insônia, teve que cuidar, educar, formar um outro ser humano, e esse ser humano também saiu de você. Como é que você é infiel a essa mulher? Onde você jurou ser fiel. Não pode. Para isso, amado, deve ser submisso a princípios. E lendo, eu entendi que, e talvez eu já tenha cometido esse equívoco, que falar que é necessário amor para manter um casamento, mas só amor não é suficiente. Lendo a Bíblia com mais carinho, com mais atenção, eu entendi que só amor não é suficiente. Que isso, pastor? É uma heresia. Só amor não é suficiente, não é. E primeiro entender o que é amor, porque amor não é sentimento, amor é mandamento. Agora, só o amor pelo amor não é o suficiente, porque, por exemplo, fica dizendo o tempo todo para sua nega: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí a unha dela está igual um gavião já. Eu te amo, eu te amo. O cabelo dela já é igual a Solana. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí roupa rasgando. Ela não vai te amar não, meu. Ela não vai te amar não. Ela falou: mas eu te amo. E cadê a manifestação desse amor? Então só o amor por si só não é o suficiente. Quando nós lemos aqui 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 em diante, olha só, os desdobramentos do amor. Vamos cair aqui. O amor é paciente, o amor. Aí ele diz a característica, o desdobramento. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece, esse papo aqui, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, a parte A do verso 8. Então vamos aqui ver que só o amor é suficiente. Porque ele diz que o amor deve ser um amor paciente. O amor que tem uma capacidade de não perder o ânimo. Paciente aqui é não perder o ânimo. Não perder o ânimo no outro, a despeito do outro. É ter uma característica de resiliência, uma capacidade de suportar os infortúnios. Aquilo que o outro tem que desagrada a você, mas por causa desse amor mais robusto, que tem a paciência envelopada, você não perde o ânimo. Você é aguerrido. Você não perde o ânimo. Você acredita. Você mantém. Você fica ali, firme. Uma certa feita, minha esposa e eu, nós quase separamos. Eu lembro de uma fala da avó dela que disse assim, bem no início do nosso relacionamento. Ela disse assim: minha filha, se você ama ele, se você gosta dele, fica com ele. O que ela quer dizer? Tenha uma capacidade de resiliência. Seja forte. Fica firme agora. Resiste. Então, meu amor,
paciente, um amor que espera, um amor que tem uma capacidade de não perder o vigor, o ânimo. É uma capacidade de suportar os infortúnios que a vida pode promover. É um amor resiliente, firme, consistente. O amor também é o quê? Bondoso. Bondoso é a capacidade de ser gentil, de ser bom, de usar de bondade, que agrada de maneira delicada os sentimentos do outro. É ser leve. É tipo, irmão, é tipo assim, quem é gentil é aquela pessoa que chega e aformoseia o ambiente. Eu não sei se você já viu ou conhece assim. Você já reparou que tem pessoas que quando chega no ambiente, causa um ambiente pesado? Você fala, tem uma nuvem preta no ambiente, pesou. Mas quando alguém é leve, gentil, cortês, irmão, parece que está entrando no raio com um sol. Então esse amor bondoso é aquele homem, aquela mulher que quando chega não pesa o ambiente, pelo contrário, ele traz uma alegria no ambiente. A esposa quando vê esse sol entrando, você tem que ser um sol, amado. Olha o Luiz Sol, está aqui reduzindo, você tem que ser um sol. Entrar na sua casa e irradiar tudo, brilhar tudo, trazer vitalidade em tudo. Porque o sol traz vida, tem vitamina, tem alegria, causa ânimo, disposição. Então quando a mulher vê um homem assim, bondoso, gentil, cortês, delicado, agradável, doce, cortês, leve, ela se agrada, mano. Agora um camarada ranzinho, rabugento, tudo reclama, nada tá bom. Meu irmão, ninguém gosta, ninguém suporta, mano. E pior, isso são processos de transformação. A pessoa não era assim, mas às vezes os traumas da vida vai transformando essa pessoa assim, amargurada, entristecida, aborrecida, rabugenta, nada tá bom, nada presta, nada é legal. E essa pessoa acaba contaminando o ambiente. E aquele amor que uma outrora trouxe admiração, agora traz uma repulsa. Ela fala, não é esse homem que eu conheci, não é essa mulher que eu conheci. Como isso, gente? Minha mulher era um sol. Minha mulher era um dia de verão. E agora como é que pode? Essa mulher parece que vem de Londres. Não há sol, só frio, só um tempo nublado, nada tá bom, nada presta. É um relacionamento ácido, amado. Isso é horrível. Então, só o amor não presta. O amor tem que ser bondoso, gentil, generoso, doce, leve. É um amor que de fato faz o bem, não o mal. O mal é quando traz tristeza, mano. Traz amargura, decepção, frustração. Isso é fazer mal. É ser grosso, é ser arrogante. É ser egoísta. É isso. É ser egoísta. 1 Tessalonicenses 5,15 diz: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Então, é ser bom. Agora, irmão, se eu não for bom com a minha esposa que dorme comigo, que sentido faz eu ser bom com os moradores de rua? Que sentido faz eu ser bom com os adictos? Eu sou bom fora e eu sou bom dentro. Que tem muita gente que é assim, é bom para todo mundo. Mas para a esposa, eu não sei se vocês lembram uma novela que tinha, né? Agora não vou lembrar o nome, mas tinha um cara que ele dava raquetada, lembra disso? Quem lembra desse cara que dava raquetada na mulher, batia? Lembra não? Irmão, bem sucedido, bonito, pomposo, todo mundo no condomínio elogiava e tal, mas dentro de casa ele olha na mulher, raquete, raquete, raquete. Aí ele cínico, sonso, violento. Mas para a sociedade era bom para todo mundo fora, realmente fora ele era bom, mas dentro de casa não prestava. Tem gente que trata melhor os de fora do que os de dentro. Isso é um equívoco absurdo. Está errado. A ordem de prioridade está errada. Você tem que tratar bem os seus. Os seus. A sua esposa. O seu marido. Para isso, bondade. Um amor bondoso. Um amor generoso. Generosidade é aquele que não se limita em apenas fazer doações, mas também pode incluir uma doação de tempo. Só isso.
não envolve só recursos. Lembra que eu falei da unha, do cabelo, da alçolã, da roupa de cama? Às vezes não é só recurso. A generosidade também ela se dá no tempo que você doa. Por exemplo, o seu Manuel e a Dona Maria, eles pegaram um outro período. Um período em que se vivia junto por muito tempo. Depois da Revolução Industrial, isso acabou e destruiu as famílias. Porque fez com que as famílias causassem ruptura de convivência. A pandemia trouxe isso também. O número de divórcios aumentou na pandemia. Por quê? Porque as pessoas passaram a conviver juntas. E como elas não conviviam juntas, trouxe litígio, porque eram pessoas desconhecidas que viviam juntos, mas por pouco tempo. Como era pouco tempo, não havia intimidade. Depois que estreitou, viu que era estranho aquela pessoa com quem ele dormia. É uma pessoa estranha, sabe por quê? Porque o cara sai cedo, volta tarde. Ela também sai cedo, volta tarde. Aí janta, toma banho, dorme e acabou. Mas o seu Manuel e a Dona Maria não. Eles acordavam cedo, ela preparava o café, ele tomava café com ela, eles iam para a roça, voltava, almoçava, trabalhava, estava dentro de casa, ela fazendo as coisas, ele ajudando, o tempo todo juntos, o tempo todo fazendo juntos, o tempo todo trocando intimidade, relação, contato, intimidade. Mas agora, irmãos, a gente está ali, ó, espalhado. Eu já disse isso aqui, minha esposa certa feita ela falou, se for para ter um filho de um cara que sai 6 horas e volta 10, eu não quero. Porque o nosso filho não vai te conhecer, porque você vai sair e ele está dormindo, você vai voltar e ele também está dormindo. Se for assim, eu não quero. Porque ele não vai te chamar de pai, ele vai chamar meu avô, ele vai chamar o meu pai, ele vai chamar o avô, vai chamar você. Vai tomar o seu lugar. Porque a generosidade, ela não envolve recursos, ela envolve tempo. Ela envolve atenção, um apoio emocional. Lembra de Ana? Ana chorando, triste, porque ela queria dar um filho para o seu marido, Eucana, um homem extraordinário. Olha esse homem, amado. Ele chega para ele e fala, Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos. O que ele está dizendo? Ana, eu não vou te amar se você me der filho. Eu já te amo. Eu te amo como você é. Não por aquilo que você pode me dar ou fazer para mim. É quem você é, por essência. Aí Ana apaziguou. Quando ela apaziguou, Deus começou a trabalhar. Porque Deus tinha fechado a madre dela. Mas Deus não tinha fechado os céus para que ela acionasse. Ela continuou acionando o céu em oração. Mas depois que apaziguou, depois que Eucana tratou emocionalmente e passou tempo com ela. Porque Eucana, você lê o texto depois, a Bíblia diz que Eucana olhando para ela, o texto não diz olhando, é reparando, prestando atenção. Você repara a sua mulher? Você repara a sua esposa? Você repara o seu marido ou não repara? Você elogia ou não elogia? Porque, irmão, se você não elogiar, o inferno vai elogiar. Os demônios vão falar. Se você, esposa, não elogiar o seu marido, escute, as danadas vão elogiar. Então, é observar, prestar atenção. Generosidade envolve tempo. Irmão, vamos lá, vamos ser sinceros. Porque no comecinho do namoro ali, a gente não elogiava direto? Sim ou não? Eu sou da época da carta. Do cartão, da ficha no telefone. Eu costumo dizer que a minha esposa ela já era playboyzinha, já tinha celularzinho de abrir e fechar. Tinha que sair lá da lagoa para ir aqui, no antigo Libardone aqui, alto da posse, para falar com ela no orelhão. Orelhão, liga no orelhão, gente. Quem vai falar, o que é isso? Um orelhão. Alguém com orelha grande? Não. É um telefone público. Tinha que ter ficha, sei lá, tocado. Se você ficasse falando muito, eu ficava bravo, batendo o pé. Estava te aguardando. Depois foi pro cartãozinho, o pessoal colecionava os cartões que tinha imagens legais ali, de paisagens. O orelhão era isso, não é a orelha de gente grande não. Então, a generosidade envolve isso. O tempo, o cuidado, o prestar atenção, o elogiar a esposa, o elogiar o marido. Envolve isso.
é prestar atenção no bem-estar dela. Bem-estar. É esse tipo de amor. Outra característica do amor é um amor equilibrado. Que ele diz aqui em cima, aqui, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. Em Coríntios. Em Coríntios 13. Versículo 5. O amor não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, ou seja, não pensa só nele. Pensa na outra. E não se enfurece facilmente, ou seja, é um amor equilibrado. Um amor controlado. É um amor que não guarda ressentimentos, mágoas, não se irrita facilmente, não eleva o tom na discussão, não grita. Não. Moderado, equilibrado, sensato, sabe conversar, sabe expressar, sabe dialogar. Não irrita, não grita, não ameaça, não intimida. É um amor equilibrado. É o ciúme do zelo, do cuidado. Não é o ciúme da posse, da dominação, da intimidação, não. É o ciúme do zelo, do cuidado. É esse tipo de amor, um amor equilibrado. E para terminar aqui, essas características do amor, que não só o amor basta, mas o amor justo e verdadeiro. Que ele diz aqui, ó. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Na verdade. Então, o amor justo, o que significa isso? É um amor que não viola os princípios. Ele cumpre os princípios. Então, é um amor justo, é um amor verdadeiro, que está baseado na verdade. Irmão, se tiver mentira no relacionamento, não vai durar. Se tiver coisas escondidas, camufladas, como eu falei aqui no filme, ele se relacionou, escondeu da esposa, mas quando ele viu que não tinha como, que havia à tona um escândalo, ele teve que falar. Mas nenhuma mentira dura para sempre, irmão. Então, não esconda nada, seja verdadeiro, transparente, seja claro. Não tenha senhas. Senha na vida, que eu quero dizer, no telefone não. Não tenha senhas. Seja aberto, transparente, verdadeiro e justo. Justo. Justo com a sua esposa, com o seu marido. Porque se não tiver isso, se não for justo, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, não vai durar. Não vai durar. Você acha que o seu Manuel metesse a mão na Dona Maria, tu acha que ela estava com ele? Duvido. 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 Na verdade, irmão, na verdade mesmo, uma mulher não deveria admitir um grito de um homem sequer. Um grito. Um grito. Que dirá um agarrar no pescoço, que dirá um tapa. Aí é o cúmulo do absurdo. Não deveria admitir. Porque o amor verdadeiro, ele não trabalha assim. Ele não funciona assim. Com ameaça, intimidação, violência, não provém de Deus isso. Não provém. Então, só o amor não basta. Colossenses 3,12 em diante diz assim: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestido de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, zelai um pelos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim também procedei. E acima disso tudo, no entanto, revesti-vos de amor, que é o elo, o vínculo da perfeição. Note, só o amor não basta. Se não tiver mansidão, paciência, bondade, humildade, não vai funcionar. Então só amor não basta. Tem que ter esses outros componentes que faz com que um relacionamento dure por mais tempo. E uma coisa, o terceiro ponto que eu quero abordar, é algo que tem falhado por demais. O quê? A comunicação no casamento. O diálogo. A conversa. Irmãos, a gente, no trabalho então, a gente fala de uma... Homem fala também. Homem fala também. Gente. Sexta-feira, irmãos, assim,
Noquinha tá aí, eu vi ele entrando aí, a morta estava ali, Noquinha tá aí? Tá não? Saiu? Sexta-feira é o dia que eu pego mais cedo e saio mais tarde. Quando vai chegando lá para as 9 horas, 10 horas da noite, assim, minha bateria já está arriando. Tem um cidadão lá, a Luana conhece. Pensa em alguém que fala, é uma máquina de falar. Máquina! Máquina! Ele chegou 10 horas, ele não chegou para acordar não, só para conversar. Ó! E eu só assim, só na conversa da vaca. Irmão, que eu estava cansado, eu não aguentava mais ouvir vozes. E ele falando, direto, falando, mais de 1 hora falando sem parar. Falei, meu Deus! Aí eu falei com ele, tomou café? Tomou. Aí ele, tô falando, né? Eu falei, tá. Ele, tô falando merda, desculpa, cara, eu preciso. Eu falei, eu sou um ouvido, né? Sou um bom ouvinte. Desculpa, cara, não, eu tenho que falar, eu tenho que preciso. Aí ele, e saiu de lá quase meia-noite, irmão. Quando ele saiu, eu sentei no sofá assim. Mas uma comunicação, amado, se não tiver no casamento, vai dar ruim. Se você e sua esposa não conversarem, não dialogarem, principalmente quando tem alguma coisa que causa incômodo, se não dialogar, vai dar ruim. E é conversar no momento certo, na hora certa, no ponto certo, da maneira certa e com a seriedade certa, para que isso possa ser resolvido. Tiago diz assim, Tiago 1,19, assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir. Eu falei, isso aqui eu tenho obedecido direitinho, eu sou bom de ouvir. Bom de ouvir. E a gente deve ser. Bom de ouvir. Ouvir o quê? A verdade. Que a verdade muitas vezes desagrada. Desagrada. Agora, a verdade dita da maneira certa. Não é uma verdade que você vai falar para magoar, para ferir, mas é para melhorar aquela pessoa. É falar a verdade e a pessoa tem que estar pronta para ouvir. O marido tem que estar pronto para ouvir a esposa. Tiago disse, tem esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta. Pronta aqui é táxi no grego. Pronto. Rápido. Chamou, chegou. Sedex. Pronto para ouvir. E tardio para falar. E pronto para ouvir é entender o que está sendo dito para você. E ter a maturidade de entender aquilo que o outro está te dizendo. Para que o ambiente seja mais harmonioso. Você tem que estar pronto para ouvir. Porque não é aquele pronto para ouvir, tipo assim, falou, expressou, você ouviu, assimilou e não mudou. Não adiantou. Você não ouviu. Você não ouviu. E ele diz, tardio para falar e lento para se irar. O tardio aqui para falar é pense antes de dizer. Porque falar na ira causa problema. Sim ou não? Na raiva, meu amigo. Na raiva. Se você falar na raiva, no momento da crise, na discussão, irmão, vai sair facada, vai sair espadada, vai sair mordida. Isso de palavra, não estou falando fisicamente não. Você vai falar coisa que vai cortar o outro, estocar o outro, vai marcar o outro. Porque você falou na raiva, na ira. Você vai chamar de maldito, desgraçado, você é isso, é aquilo, e vai falando. Aí depois que você pensa, por que eu falei isso, gente? Por que eu fiz isso? Estava com raiva. Mas a palavra, depois que sai, tem como voltar? E outra, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Tem fundo de verdade naquilo que foi dito. Por mais que tenha sido na raiva, mas tem verdade naquilo. Então, ser tardio para se irar é falar com sabedoria, na hora certa, no tempo certo, na hora adequada. Porque se você
não fizer isso, você vai manifestar a sua ira. E a sua ira não produz a justiça de Deus. Deus não vai trabalhar nessa questão. Não vai. Porque está sendo tratado na raiva, na ira, sem pensar, sem ter maturidade, sem raciocinar. Então a sua comunicação, o seu cônjuge, ela tem que ser saudável, tem que ser transparente, tem que ser salutar, madura, para que o casamento dure. Dure. Então saiba ouvir. Seja um bom ouvinte. E quando falar, fala pouco. O judeu sabe o que ele diz? Ele diz que as palavras são joias, pérolas. Por isso não devem ser desperdiçadas. Então o dom da fala, o dom da comunicação são pedras preciosas que nós temos. Mas se não usarmos isso da maneira adequada, se torna arma. E mata pessoas. Então, muitas vezes no casamento, o homem e a mulher vai matando o outro, amado, com palavras. Uma comunicação equivocada, errada, truncada. Ou uma falta de comunicação. Um homem fechado, uma mulher fechada, que não expressa seu sentimento, que se bloqueia, que fica no seu mundo. Não sei se a sua esposa já fez isso assim. Às vezes você está no mundo da lua, porque o homem às vezes fica assim também, mano. Está no mundo da lua, você não está pensando às vezes em nada. Aí a mulher chega do nada assim, você está pensando o quê? O que você está pensando? Aí você, não precisa de nada. Como nada? Não precisa de nada. Está assim, eu não estou. Tá, eu não estou. Mas passando. Irmão, a gente tem 30 mil pensamentos. A mulher pergunta, o que você está pensando? O que eu estou pensando? Um montão de coisa. O homem fica na caixa do nada. Mas a comunicação deve ser saudável. E clara. Transparente. De uma maneira que possa edificar e não arruinar. Efésios 4, 25 diz assim, em diante. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade. Não deve fazer parte. Com o seu próximo. Pois todos somos membros uns dos outros, como o corpo de Cristo. Não saia da vossa boca, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Não saia nenhuma palavra da vossa boca que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, seja eliminada do meio de vós, como bem toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então não permita que da sua boca saia a palavra que cause destruição. Era muito amigo meu. Mas hoje eu vejo o peso das palavras dele, que ele teve sobre a filha dele. Eu vou dizer aqui, depois eu corto, tá bom, irmãos? Mas eu vou dizer só para você entender o nível do que ele dizia. Não se escandalize não, tá bom? Mas as pessoas às vezes têm muito assim, a vida como ela é. Sabe o que ele falava da filha dele? A garotinha tinha, às vezes, na época, eu acho que 3 anos, 2, no muito 3, talvez 3,5. Sabe o que ele olhava para ela, apontava e falava assim, isso daí vai ser uma piranhazinha. Aí como é que ela é? Como é que ela é? Olha lá. Eu falo, o que é isso, cara? Fala isso não. Vai ser. Eu conheço, vai ser. E o tempo todo falando isso, falando, amaldiçoando, palavra de maldição. Essa menina já está com 3 filhos. Cada um de um cara. Drogada. Esses dias apanhou do traficante. Porque saiu, estava na beira da linha, sabe lá Deus fazendo o quê? E deixou os filhos. Dentro de casa sozinho. Meia-noite e pouco, 1h, as crianças começaram a sair para a rua. Não sei se estavam com fome. Desamparadas as crianças. Alguém viu? Cadê a mãe de você? Não está em casa não. Começaram a procurar aquela coisa toda, acharam ela lá atrás da linha. Falaram com os caras foram lá e deram a bossa nela. Porque o pai ficava lançando palavras de maldição sobre a vida da garota. Você é isso, você é aquilo, você não presta. Desde criança. A mãe também, a mãe com espírito de loucura. Porque esse cara também ficava lançando palavras de maldição sobre a mulher, sobre a esposa.
feriu, magoou, amaldiçoou a filha e hoje a ex-esposa, que não mora mais. A ex-esposa, com palavras. Cuidado com a sua língua. São pessoas, às vezes, que no meio da crise diz: vou embora, vou sair de casa, vou pegar minhas coisas. Você é isso, você é aquilo. Calma aí, gente. Não, vamos conversar. Vamos conversar com a autoridade. O que está te desagradando? Não, o que causou essa fúria em você? Porque de repente eu estou errando, eu não estou enxergando. Me fala, eu quero acertar. Eu quero te agradar. Eu quero te fazer feliz, eu não quero te causar isso. Me perdoe, eu não estava enxergando. Bora falar e tal. Calma, filho, fala com tranquilidade, calma, vamos conversar. Cuidado, mano. Cuidado com a sua língua. Não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição. Disse aqui a palavra. Colossenses 4,6 diz: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Ou seja, uma palavra que é temperada, boa, aceitável, dá para digerir. Uma palavra temperada irmãos, é comestível, é digerível. Agora, uma palavra que não é temperada é uma palavra insossa, sem sabor, que causa náuseas, vômito. Palavras que causam mal-estar. Mas a nossa maneira de falar tem que ser agradável, não desagradável. Provérbios 13:3 diz: a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Quem fala sem pensar acaba se arruinando. Tiago diz que da nossa boca não deve sair bênção e maldição. Não pode sair. Ou sai uma coisa ou sai outra. Agora duas não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Então cuidado, irmão. Digo isso, cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você fala. Porque de fato, as nossas palavras têm poder. Saiba disso. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Tito 2, a palavra fala que as mulheres não devem ser caluniadoras, difamadora, fofoqueira, mexeriqueira, vive falando da vida alheia. Não. Provérbios 13:26 diz: abra a boca com sabedoria, e a sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. For abrir a boca, abre com sabedoria, para ensinar com bondade e com paciência. Então são princípios fundamentais para que um casamento de fato seja duradouro. E eu vou terminar aqui com esses princípios finais. Paz, por favor, minha irmã, me acompanhe. Que nós devemos, amados, observar. Eu aconselho, irmãos, com muita humildade, tá? Com muita humildade. Se de repente alguns dos pontos, ou todos os pontos que foram falados até aqui, você necessite, anote, analise, questione-se e aplica para causar transformação na sua vida. Uma das coisas que eu peguei para a minha vida é o que Jesus ensina. Tudo que você quer que o outro faça a você, faça a você primeiro. Não me interessa se o outro vai fazer ou não, eu vou fazer. Não me interessa se o outro vai me amar ou não, eu vou amar. Não me interessa se o outro vai me ouvir ou não, eu vou ouvir. Eu vou fazer a minha parte, porque compete a mim. Então são princípios que nós devemos observar para que um casamento seja duradouro. Com isso, irmãos, com isso, a sua esposa e o seu marido tem que ser a pessoa mais importante para você. Mais do que tudo. Não estou falando de Deus não, irmão. Gente, pessoa, a gente quer espiritualizar tudo. Gente, pessoa, carne e osso. A pessoa que mais deve importar para você tem que ser a sua esposa, tem que ser o seu marido. Se não for, não vale. Aí tem a frase assim, mundana.
pecaminosa, diabólica. Não, filha para sempre, homem não é. Que isso, gente? Aonde está escrito isso? Quem que disse isso? Deus disse isso? Não, Deus não disse, amado. Deus disse que sim, o casamento era para sempre, sim. Ah, mas o filho mas depois que ele cresce, ele rompe com você. Ele vai ter a família dele, amado. Continua sendo filho? Sim, continua sendo. Mas o seu dever matrimonial é manter-se fiel àquilo que você assumiu para ser. Então você deve se dedicar à sua família, deve se dedicar à sua esposa, deve se dedicar ao seu marido, se entregar verdadeiramente, sim, de corpo e alma, com plenitude, com completude, aprender sobre, estudar sobre, ler sobre, aplicar, viver, amado. Ser. Tem pessoas que entram para a igreja, meus irmãos, e abandonam a família. Abandona a família, abandona a esposa, abandona o marido, vira rato de igreja. Está em oração, está em consagração, está em vigília, está no culto, quarta, quinta, domingo, segunda, sexta, mas não sai com a mulher, não vai no restaurante, não vai na praça, não vai na praia, não vai na cachoeira, não vai em lugar nenhum. Só igreja. Está dentro de igreja não salva ninguém, amado. Se não sabe o que é estar no céu, várias cadeiras. As cadeiras estão no culto direto. São salvas? Não. Vão para o céu também? Não. A família é o projeto de Deus. E nós devemos entender que a nossa família é prioridade. Isso envolve a sua esposa, isso envolve o marido. Olha o que a Bíblia diz, mano. Aqui Bíblia. 1 Coríntios 7:33. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios deste mundo e em como irá agradar a sua esposa. Ponto. Como agradar. Meu irmão, eu tenho que ver a minha irmã feliz, amigo. Se a minha irmã estiver brava, não é jogo para mim não, meu amigo. Parque de diversão fica fechado. Fechado com a manutenção, vou ficar maluco. Eu tenho que ver a minha irmã bem, feliz, satisfeita, plena, alegre, à vontade, tranquila. Irmão, casamento é algo tremendo, amor. É uma união de alma, de corpo, de espírito, é uma conexão transcendente. Para tu ver, amor, o órgão genital feminino, o ímen, ele tem um formato anelar. E o órgão genital masculino tem um formato de dedo, para que quando rompe aquela conexão, inaugura ali uma aliança, um pacto de sangue. No leito conjugal, ali é um sacrifício feito, estabelecido. E Deus recebe aquele sacrifício. Por isso sim, a virgindade ela tem que ser mantida, padronizada. Não estou aqui condenando quem não conseguiu não, amado. Estou falando de um princípio divino, do que mostra o que é a espiritualidade, a transcendência, o que Deus queria para o matrimônio. Então quem é casado tem que se preocupar como em agradar a sua mulher. Não é seu amigo, não é seu pastor, nem sua igreja. É a sua mulher. Ela tem que estar feliz com você. Seu marido tem que estar feliz com você. Senão não faz sentido. Aqui, ó. 34, parte D. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios deste mundo e como irá agradar ao seu marido. Pastor, por que você está falando isso? Que tem gente que é rápido de igreja. Porque eu conheço uma senhora que hoje ela está acamada, dá Deus e amor, mas viveu para a igreja. Não cuidava do seu marido, não cuidava do seu filho. O filho dela hoje está com 90 anos de cadeia, mano. Está preso. Porque entrou para a boca de fumo, cometeu assassinatos. Por quê? Porque essa mulher não estava em casa. Onde ela estava? No monte. Ela estava no monte, vendo o anjo, falando com Deus.
em Niterói, mas ele tem um bar, é um dono de bar. E ele está com ela? Não está com ela não, amor. Está com a amante. Mas ela é crente. As pessoas confundem, amor. Não entendem o evangelho. É em como agradar o seu marido. É em como agradar a sua esposa. Você tem que entender que a vida conjugal é em como fazer o outro feliz, sendo você já pleno. Não é que você vai buscar a felicidade no outro, porque isso causa frustração. Mas porque você já é em Deus. Você vive para fazer o outro, ajudar o outro, agradar o outro. Não, eu quero agradar o meu pastor. Quero agradar a minha igreja. Aí está desagradando quem você deita, com quem você deita. Irmãos, olha só. Na relação, o ato de uma mulher se abrir para um homem é uma entrega muito grande. Estão entendendo o que eu estou falando? É um ato de entrega muito grande. Isso é uma relação de confiança, de entrega. E como que eu posso ferir isso? Como que eu posso magoar isso? Eu não posso. Então eu tenho que entender que a minha esposa deve ser prioridade para mim. Prioridade. Prioridade. Pastores, amados irmãos, que perderam família, porque viveram para a igreja. Viveram para a igreja. Na igreja o tempo todo, visita o tempo todo, culto, pregação, visita o tempo todo, o tempo todo. E onde fica a mulher nisso? Onde fica os filhos nisso, amor? Não cria memória, não cria história, não cria relação, porque igreja. Ah, Deus está nesse negócio? Digo, não tá. Não tá. Não tá. A vida tem que ser equilibrada. Equilibrada. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Se não dá tempo, não faz. Ah, vou assumir porque eu sou, o que eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Você não é obrigado a nada. Quem te obrigou? A prioridade da esposa também deve ser o marido. Uma mulher que diz isso, filho que é para sempre, marido não é não. Está errada. Está errada. Está errada, pastor, está errada. Está escrito assim em Tito 4, versículo 4, versículo 5. Ele está falando das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Diz assim: para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem, olha a ordem, amarem seus maridos e amarem seus filhos, e a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. O que a família dessa pessoa que eu estou falando é blasfemada? A palavra de Deus está sendo blasfemada por causa da vida dela, mano. Porque ela viveu uma relação com Deus equivocada. Igreja, marido dela hoje, com amante, dono de bar, o filho condenado, 90 anos de cadeia, preso, sem dente, todo ruim. O garoto está ruim, mas eu conheço o garoto. Está ruim na cadeia, sem dente, todo ruim. Serem castas, boas donas de casa. O que é isso? Fala de mulheres que são zelosas com o lar. E hoje a gente está vendo a geração também de mulheres que não foram doutrinadas. Irmão, que deixa a casa uma bagunça, uma fuá. Você entra aquilo e fala: meu Deus, parece que tá cara bomba de Hiroshima e Nagasaki nesse lugar. Meu Deus. Boa dona de casa, mano. As coisas organizadas, as coisas limpas, as coisas no seu devido lugar. Eu não sei se você é assim, mas eu sou organizado, mano. Mas o homem é meio assim. Ele pega a roupa que às vezes está mais prática de pegar. Nisso que ele pega, às vezes ele desarruma o negócio todo. Aí dá mais ou menos um jeitinho assim ali, né? Para ele tá dobrado, tá arrumado, do jeito dele. Né? Os negócios tudo meio confuso. Aí a dona tá varrendo, arrumando as coisas. Ela olha assim a roupa do nego. Rapaz, esse cara bagunça esse negócio todo. Ela tira a roupa todinha, a blusa, ela vai dobrando. Aí quando você chega, você vai olhar assim: pô, ela dobrou minhas roupas, cara. Pô, nem obrigado tu fala. Falou: obrigado, filho, dobrou aqui, obrigado, tá? Tem vezes que o Luana fala: tá dobradinho aí, né?
Ah, filho, obrigado. Amarem os seus maridos. Gente, olha o que a Bíblia diz, amada. Confesso que alguns textos, mas na Bíblia assim, você fala assim, rapaz, esse texto aqui é inédito. Será que eu já li a Bíblia toda mesmo? E parece que você não leu a Bíblia. Eu falei, gente, esse texto aqui, meu Deus. Olha só, 1 Coríntios 11, versículo 12. No Senhor, olha crente, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. E o que a cultura moderna sabe o que diz? A mulher é independente, não precisa de homem para nada. E o que a Bíblia diz aqui? A mulher não é independente, não, mas eu sou independente, não preciso de homem para nada. Nada. Quê? Como assim? A homem também fala, não preciso de homem para nada. Você nasceu de quem, amado? Povo? Você nasceu de uma mulher. Para nascer você precisou de uma mulher. E uma mulher, ela nasceu, ela proveu da costela de um homem. Então como que um é independente do outro? Não. Ambos se complementam. Ambos se formam. Somam. Para serem uma só carne. É isso que Deus quer dizer. Ninguém é independente um do outro. Eu não sou independente de Luana, não, amado. Eu dependo dela. Porque senão como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai fazer? Vai pagar uma babá, né? Você é rico, beleza, tudo bem, entendo. Mas eu dependo da minha esposa. Ela cuida dos meus filhos, ela cuida da casa, ela cuida do lar, ela faz um ramo maneiro. É uma mulher extraordinária, magnífica. Eu dependo dela. Sim, como ela também depende de mim. Ela depende. Essa semana eu estava falando, nego, estou precisando de um negócio assim, assado, sabe? Aí aquilo já fica, a senha fica no corpo. Aí você já fica só com aquele negócio na cabeça. Eu falo, eu tenho que agradar a nega naquela missão. Ela pediu essa parada, eu não posso falhar. Sua bênção está chegando, sabe? Espera com paciência no Senhor, está chegando. Ó, outra prioridade, já estou terminando, estou falando demais. Essa aqui também é tremenda. Como só o amor não basta, só isso aqui também não basta, mas é fundamental. A área sexual do casal. Só isso aqui não basta, até porque você acha que o seu Manuel e a Dona Maria, com 100 bico de ano, tu acha que isso aqui está funcionando para ele? Só se Deus tocar, mano, como tocou em Abraão. Fora disso, mas tu vê que é só isso, não mantém. Mas enquanto as funções hormonais, físicas estão em dia, isso aqui é fundamental. A área sexual do casal. Irmão, um casal que tem a vida sexual saudável vive bem, amado. O cara que a esposa satisfaz ele sexualmente, o cara está tranquilo, o cara vai trabalhar tranquilão. Se ele vai de bicicleta, ele vai pedalando levinho, tranquilo, rindo, falando todo mundo dando bom dia pro cachorro. Ele vai picar o bicho. Por quê? Porque ela está tratando dele direitinho. Ela deixa o camarada na saudade. 1 semana e meia, 2 semanas, 3, o cara já está endemoniando. 1 mês. Não pode, gente. É contra-bíblico isso. Isso quebra os princípios divinos. Isso não é tudo, mas é fundamental. É fundamental. Gênesis 1:27 diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, à sua semelhança. Deus os criou, macho e fêmea os criou, e os abençoou e os ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, e povoai e sujeitai a toda a terra. Multiplicai. Fazei neném. Como que se faz neném, amado? E às vezes o neném não vem. O que você tem que continuar? Tentando, até o neném chegar. Quando o neném chega, tenta direto. O tempo todo. Irmãos, olha só.
Durava uma semana. Olha isso, uma semana. Sabe quanto tempo durava a lua de mel? Os judeus sabem desse negócio, mano. Eles entendem que a lua de mel durava um ano! O negócio era festa, mano! Ó, Deuteronômio 24:5. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com que se casou. Um ano. Lua de mel. Irmão, quando a gente é novo, na linguagem do carioca, né? O bagulho é doido, né? A gente está com 20 anos, 25, 30, 35, 30 pico de coruja. Meu irmão, sem filho então? Se não tiver filho, mano. Então essa área, ela não pode ser negligenciada, gente. Irmãos, olha só. Quando tem filho também, a relação, ela tende a mudar um pouco. Por quê? Pode haver equívocos em nossa mente. Tem que ter maturidade por parte do homem e tem que ter também maturidade da parte da mulher. Porque isso é comum, é natural acontecer isso. A mulher, ela vai se dedicar muito à criança no momento inicial. 1 ano, 2, 3, porque a criança depende da mãe. Então, às vezes, por causa dessa dedicação à criança, ela tende de maneira inconsciente a deixar um pouco o marido. Ela olha para si, ela olha para o corpo dela, ela vê que o corpo dela mudou, ela não se agrada. Por isso é necessário um elogio, por isso é necessário falar, expressar que qualquer mudança não faz com que você goste mais dela ou menos, não, você continua amando ela da mesma maneira. Aí o homem também, ele tem a capacidade de às vezes deixar, abandonar, e com isso a relação sexual tende a esfriar. Aí o filho está crescendo, a gente tem a mania, sabe de quê? De deixar às vezes o filho na nossa própria cama. Sabe o que eu fiz com o Enzo? Olha Enzo aí. Ah, meu Deus do céu. A casa tinha quarto do bebê. Aí a mãe, não, ele vai dormir aqui, vai dormir aqui nada. Vai dormir aqui nada, ele tá grandinho, se ele chorar, a gente acorda e pega. Mas quanto isso ele vai ficar no quarto dele lá. Sabe por quê? Porque se você acostumar a criança a ficar ali, dormindo ali, ela vai acostumar, não vai sair não, vai querer ficar no ninho, vai ficar no meio. Tem que ficar no meio nada. Pode deixar lá no quarto lá. Chorou, a gente vai lá. Não chorou? Fecha a porta e faz anjo descer, mano. Então, aqui, durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. É um princípio fundamental. A área sexual do casal. Ela tem que ser mantida, alimentada. Porque isso, amado, causa desequilíbrio emocional. Mexe com o emocional da pessoa. 1 Coríntios 7:3, já estou terminando sim, amado. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua esposa, da mesma forma a esposa para com o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o homem não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então, a única ressalva que a Bíblia diz para você e sua esposa deixar de ter relações sexuais é: marido, esposa, vamos nos consagrar. Vamos buscar um pouco mais em oração, seja por um filho, seja por um parente, seja por uma situação. Vamos se abster, pelo menos uma semana e meia. Se ela falar 2, você fala: não, Deus não está nesse negócio não. Não, 2 semanas não, eu não estou de acordo não. Muito consentimento. 7 dias, mais que isso. 7 dias. 5. Vai ficar bom 4 de repente, né? 5, tá bom, 5. Por muito consentimento para aplicar a oração. Irmão, quando o casal deixa de ter relações por muito tempo, a Bíblia diz que o diabo entra. Satanás entra, não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está dizendo, Satanás vai entrar. Porque ele tem necessidades que ela também tem.
Como ela está à flor da pele, ele também, Satanás vai trabalhar de alguma maneira. Para quê? Para destruir esse casamento. Porque não estão se aplicando a esse princípio aqui fundamental, que é a relação sexual do casal. Tem que estar em dia. Provérbios 5, 19 e 20. Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e o seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás da mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não da tua esposa? Aí ele vai falando mais. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é Bíblia, irmão. Salomão, ele está elogiando. Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer. Salomão entendia desse negócio aqui, o cara era bom. Isso aqui o cabra era bom. Ele está falando, você não precisa correr atrás de mulher imoral nenhuma não, rapaz. Essa mulher do diabo é laço de Satanás. Você tem uma mulher magnífica, esplêndida, perfeita, limpa. Você não precisa acariciar os teus seios não. Você tem a sua esposa para isso. E eu termino com o texto que eu iniciei. Só que o versículo 6 diz assim: grava-me como um selo em teu coração, como uma marca indelével em teu braço, pois o amor é mais forte quanto a morte, e a paixão é tão inflexível quanto a própria Sheol e a sepultura. Tuas brasas são fogo ardente, são como labaredas do eterno. Nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem arrastá-lo pela correnteza abaixo. Quisesse além dar tudo o que possui para comprar esse amor, qualquer valor seria absolutamente desprezado. Se alguém quisesse pagar, comprar esse amor, ele diz: eu não troco. Uma vez um colega me mostrou um vídeo assim: 50 milhões de reais ou você mantém a fidelidade ao seu marido? Você quer 50 milhões ou você com o seu marido? Adivinha o que a mulherada falou? Não, 50 milhões, quer esse cara não. Por quê? Mas se a mulher tem um homem que segue esses princípios e procura agradar a ela, e ela da mesma maneira, duvido que trocaria. Se alguém quisesse hoje me dar 1 milhão, 2 milhões, cada separa de um ano, tirou 2 milhões agora. Fala assim, tá louco, não quero. Te dou 5, não quero 10, não 5. Não adianta, irmão. Eu não vou trocar ela por nada. Ela é tudo que eu tenho. Ela é tudo que eu tenho. Ela é tudo para mim. Então as muitas águas não podem apagar o amor. É um amor à prova de fogo, amado. Ele vai resistir tudo e qualquer situação. E o meu desejo é que o seu casamento seja um casamento tão duradouro quanto o do seu Manuel e da Dona Maria. Uma frase de David Gordon, ele disse assim: eu não paro quando estou cansado, paro quando termino. Não paro quando estou cansado, eu paro quando eu termino. Pickerson disse assim: não tenha medo do conflito que pode estabelecer a paz. Se é para encarar um conflito para estabelecer a paz, encare. É isso que ele quer dizer. A conversa pode ser difícil, espinhosa, mas encare, porque depois da tempestade vai vir a bonança. Então, amado, pratique esses princípios e você terá um casamento duradouro e bem-sucedido. Em nome de Jesus, amém, amado? Fique de pé comigo em nome de Jesus.